Muito se fala de soft skills, né? A gente tem aí as hard skills e as soft skills. Mas quais são as principais soft skills que um vendedor precisa ter para performar? Vamos descobrir nesse vídeo? Fala, vendedores, vendedoras e otimistas, amantes das vendas, empreendedores, pessoas que estão pensando em mudar de vida e ter um novo negócio. Muito prazer, eu sou o Léo Dibe, criador aqui do Desenvolvendas. Se você não conhece, já caiu de paraquedas aqui, já conhece os nossos conteúdos, nos segue aqui embaixo, tem todos os links das nossas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn e tudo mais. E se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e ativa as notificações. Tem vídeo novo toda terça, quinta e sábado aqui para você que gosta de vendas. Se você já é vendedor ou se você ainda não é vendedor ou se você vai precisar performar como vendedor, a gente vai falar nesse vídeo sobre as principais soft skills que um vendedor precisa ter. Tá? Mas antes de eu falar quais são essas soft skills, na verdade, eu queria lembrar vocês o que são soft skills. Tá? Quando a gente pensa em skills, tá? Que é uma tradução literal para habilidades, a gente pode dividir essas habilidades em dois tipos, em dois grupos principais. Tá? As conhecidas como hard skills, que são as habilidades que você efetivamente aprende, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um determinado produto. Como aquele produto funciona, tá? Para que eu venda aquele produto, o que eu preciso saber? Eu preciso saber mandar um pedido via sistema, qual sistema, como eu faço isso, né? Eu preciso dominar quais aplicativos, o que eu preciso saber para performar. Isso são hard skills. Tá? E aí a gente tem do outro lado as soft skills. Eu costumo dizer que as hard skills é treinamento, procedimento, método puro e simples. As soft skills, elas são atividades, habilidades, na verdade, comportamentais. Então elas estão muito mais ligadas a desenvolvimento, tá? Então não é uma coisa que é um feijão com arroz, você vai testar ali 3 vezes, você coloca um código ali, aprendeu o código e vai funcionar sempre. Não, são habilidades que você vai desenvolver, tá? Não à toa que o canal se chama Desenvolvendas, porque quando eu montei o canal, a ideia era trazer principalmente as habilidades que você precisa desenvolver, então muito mais focadas aí em soft skills, para vendas. Tá? Então vamos lá, quais são essas habilidades? E aí eu quero que você comente, deixa aqui nos comentários, lembra que esse canal ele é feito para interação. Quais são as habilidades que você tem, quais são as habilidades que você acha que ainda precisa desenvolver e quais são aquelas que você não tem ainda de jeito nenhum e você precisa criar vergonha na cara e começar a desenvolvê-las. E tudo bem, tá? Muitas delas aqui, que eu vou listar, eu demorei muito para melhorar. E muitas delas eu nem sou tão bom ainda, porque, de novo, a vida ela é um aprendizado. A gente vai aprendendo a cada situação que a gente passa, a cada cliente que a gente atende, tá? Então vamos lá. Primeira, e essa sim é fundamental para qualquer pessoa que quer vender alguma coisa, que é a comunicação, tá? Comunicar, você precisa saber se expressar. E o maior erro da comunicação que eu vejo é as pessoas quererem que o outro entenda a mensagem dela, tá? E aí você vai falar, pô, Leopoldo, mas comunicação não é isso? É a outra pessoa entender a sua mensagem? Sim, comunicação é isso. Você tem o emissor, o receptor, o meio, a mensagem, né? Enfim. O grande problema é que as pessoas querem impor a sua comunicação, a própria comunicação, para com os seus receptores. E isso gera um grande problema, gera um ruído gigantesco na comunicação. Imagina, por exemplo, se uma grande empresa fizesse a sua campanha de marketing sempre no mesmo padrão, sempre com a mesma comunicação e sem segmentação de público. Daria certo? Basta você pensar nisso.
Então para pensar comigo. Comunicação não é sobre o que você fala, e sim como a outra pessoa te entende, tá? Isso é muito importante, muito. E isso vai trazer também, vai andar de mão dada com uma outra soft skill que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, primeira coisa, comunicação. E dentro da comunicação, eu ainda desdobraria esse tema para a escutativa. Saber ouvir o seu cliente. A gente já falou sobre isso em outros vídeos também, confere aqui nos cards, tem outros vídeos que a gente fala isso, tá? Saber ouvir o seu cliente, escute o que ele tem a dizer, entenda as dores, entenda os problemas, quais são os pontos que incomodam o seu cliente. Um cliente, eu já falei isso aqui, um cliente basicamente ele compra por dois motivos instintivos, dor ou desejo, tá? Então a gente precisa entender, porque às vezes ele está comprando por dor, ou ele está comprando por desejo, ou ele está comprando pelos dois. Cabe a gente entender isso e saber trabalhar, tá? Próximo passo, empatia. E quando eu falo em ter empatia, é tudo, tá? É desde você olhar para o seu cliente e entrar no estabelecimento dele ou ligar para ele de maneira animada, tá? Aquele vendedor derrotado, ele não vende para ninguém. O cara que entra no estabelecimento olhando para baixo, assim, oi, tudo bem? Você fala, nossa, quando vai ser o velório? Né? Cara, não, você não vai vender dessa maneira, tá? Então, pratique empatia, mostre ali que você chegou realmente para mudar a vida da pessoa e que você está disposto a ajudá-la, tá? Entenda o que o cliente está dizendo, se coloque no lugar dele, tá? Esse é um ponto muito importante. Só cuidado, porque aqui a gente tem uma armadilha que mata 50% dos vendedores. Como assim, Leopoldo? Que é você se colocar no lugar do cliente, porém com o seu bolso. Cuidado, isso é um erro fatal. Você vai se colocar no lugar do cliente em relação, por exemplo, ao momento que você está abordando ele, a forma como ele reage, né? Você vai tentar entender o seu cliente. E o cliente, muitas vezes, ele é um quebra-cabeça que você precisa montar ali na hora para conseguir entender, tá? Esse é um ponto importante. O que você não deve fazer jamais é pré-definir com base no seu bolso. Ah, não, esse cliente aqui parece que não vai comprar porque não tem cara de quem consegue pagar o preço do produto. Você não sabe, tá? Como que você vai descobrir? Perguntando para ele, vendo a reação dele, tá? Veja como ele reage às condições, aos preços, veja como ele reage a isso. Depois você tira as suas conclusões. Conclusões precipitadas vão fazer você perder as vendas. Então, pratique empatia, mas não queira ser filantrópico. Não queira ser o bom samaritano, a boa samaritana. Você, no final do dia, é um vendedor, uma vendedora, tá? Pratique a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? E aqui eu vou puxar com mais 2 outros pontos para a gente fechar esse vídeo, que é a adaptabilidade e a criatividade. Cliente não é igual. No final do dia, cada cliente é único. Eles vão reagir de maneira parecida, dependendo do segmento que você trabalha, dependendo do produto que você vende. Sim, existe uma grande possibilidade deles reagirem de maneira parecida, mas eles não serão iguais, tá? Se fosse assim, você teria uma abordagem só linear para todo tipo de venda e ponto final, acabou a brincadeira, tá? Então entenda isso, tá? Tenha essa inteligência de não só planejar a sua venda, como saber improvisar, né, incrementar ali, improvisar, na verdade, é a palavra correta, improvisar nas horas que for preciso e tenha criatividade para pensar no macro. Eu vejo muito vendedor que ele faz o feijãozinho com arroz, ele pensa no micro,
tá? O óbvio, aquele ali, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E aí a sua chance de conversão é muito menor, tá? Faça a pergunta já pensando como você vai construir essa narrativa toda para poder vender para ele, tá? E se porventura no meio do caminho não der certo, tudo bem, improvisa. A gente reorganiza e recomeça, percebe? Então essas são algumas das habilidades mais básicas e mais necessárias para um bom vendedor. Repetindo aqui, tá? Uma boa comunicação, um vendedor que consegue fazer uma escutativa legal, um vendedor que entende as dores do cliente, ele pratica a empatia, só que sem pensar com o próprio bolso. Ele quer ajudar, ele quer resolver o problema do cliente, tá? Esses dias eu ouvi o Caio Carneiro falando uma coisa muito legal, né? Que quando ele vendia, ele olhava para o cliente e falava: parabéns, parabéns pela sua escolha, parabéns pela sua compra. O que ele está dizendo com isso? Nossa, mas que arrogante, por que ele está falando isso? Não, cara, ele não está sendo arrogante. Ele acredita tanto no produto dele porque ele vendeu uma solução. Ele vendeu a resolução de um problema, ele vendeu um sonho ou ele vendeu a solução para uma dor, percebe? Então, parabéns. Parabéns, você acaba de construir o seu sonho ou você acaba de resolver um problema. E eu te ajudei a isso. Esse é o papel do vendedor de verdade, da pessoa que vai ali, usa essas soft skills para vender para o cliente, tá? Inteligência emocional, criatividade e principalmente adaptabilidade. Procura entender um pouco mais sobre essas soft skills, procura se analisar, entender até onde você faz, até onde você não faz e o melhor do que tudo isso, pratique, estude e melhore um pouquinho a cada dia. E se você gostou desse e dos outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que aqui, ó, acabando o vídeo, vai entrar uma telinha do Desenvolvendas com outros conteúdos. Então, se gostou desse conteúdo, já aproveita e já emenda em outro. Já começa a se desenvolver com outros temas também. Grande abraço a todos, boas vendas e até o próximo vídeo. Terça, quinta e sábado. Não esquece. A gente se vê.